Boa noite, meus irmãos da Casa de Francisco de Assis. Meu nome é Tânia Márcia, estou aqui hoje com muita alegria para falar sobre o Evangelho, capítulo 24, do número 13 ao 16. Mas antes disso, vamos ler uma página para fazer a prece, a página do Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos na página 17 do Fonte Viva, que é Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que conservam instrumento de sua divina vontade, dando-os a receber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação de servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes à afirmativa do Senhor, prova a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E assim vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em comunhão de pensamentos, Senhor. Obrigado por essa oportunidade desse mundo virtual que nos permite que, mesmo distante, estejamos juntos de coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa Casa de Francisco de Assis, abençoe todos os participantes, colaboradores, trabalhadores, abençoe muito especialmente as nossas crianças, nossos jovens, Senhor, que são o futuro da humanidade. Abençoe, Senhor, a nossa cidade, o mundo em que vivemos, Senhor, que o seu amor possa resplandecer em cada coração, mas que cada um de nós possa ser esses braços, essas mãos, tão solicitado pelo seu amor, Senhor, para esse mundo em que vivemos. Muito obrigado por todas as bênçãos a cada dia, Senhor. Muito obrigado. Assim, em nome desses amigos espirituais que nos incentivam, que nos envolvem, nos intuem, em nome de Jesus, esse mestre amado, esse guia seguro de todas as horas, e sobretudo em nome de Pai, esse Pai tão misericordioso, pedimos permissão para iniciar essa reunião nessa noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, meus amigos, vamos então iniciar a nossa conversa da noite de hoje, né? Que é uma conversa que a gente faz. O tema é a coragem da fé. Então, eu vou contextualizar um pouquinho essa passagem que Mateus aqui nos fala, no capítulo 10, versículo 32 e 33. Essa passagem
é Jesus chamando os 12 para o trabalho, para a sua convivência. Ele chamava os 12 discípulos. E aí ele convidava eles, mas ele chamava, eles tinham recomendações, ele recomendava, né, o que os apóstolos iriam passar. Então, ele, ide as ovelhas perdidas, curai os enfermos, limpai os leprosos, não possui ouro, prata ou bronze. Eu os envio como as ovelhas no meio de lobo. Vocês serão açoitados, sereis odiados, e não temais, né? Não temais pela morte do corpo, porque a alma não pode morrer. Era esse o convite de Jesus para esses apóstolos, para esses discípulos. E aqui Mateus nos contempla com esse número 32 e 33. E falava assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Então, isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Mas Lucas também fala sobre essa passagem com as mesmas recomendações anteriores. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na glória, e quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Isso está em Lucas 9, 26. E também com aquela convite toda anterior aos apóstolos. E aí a gente fica pensando, que confessar é esse, né? O que Jesus fala sobre isso, né? O que Jesus pede de nós? Ele falou aquilo aos discípulos, mas ele pediu para cada um de nós. Todos nós que nos confessamos cristãos, também somos convocados para a obra de Jesus. Como bem diz essa página, que para mim é a página mais linda do Fonte Viva, né? Que nós precisamos de Cristo, mas Cristo também depende de nós. Então, a gente precisa ter essa coragem da opinião, a coragem da nossa palavra, a coragem da nossa atitude a cada dia para enfrentar esse mundo que a gente está, né? É isso que Jesus solicita a nós. Ele não solicita mais para a gente que a gente morra, que a gente seja açoitado, né? Pelo menos por aqui, né? Que a gente morra por ele. Isso ele não solicita mais. Mas ele solicita coisas da gente, né? Ele solicita que aqui dê o nosso tempo, um pouco do nosso amor, o nosso acolhimento ao próximo, né? Tudo que a gente pode fazer para o próximo, a gente está fazendo em nome de Jesus também. E aí a gente tem exemplo dos apóstolos, daqueles seguidores de Jesus, que eles também não eram perfeitos. Não pensa a gente que eles estavam lá, eles tinham toda a perfeição tinha Jesus. Eles também tinham suas dúvidas, seus medos, suas frustrações, tudo que nós temos assim, abundante, talvez a gente não tivesse tão abundante como a gente, mas eles também passavam por esses questionamentos, né? E o primeiro que a gente pode falar, eles tiveram também obstáculos, não foi fácil para eles. A gente vê essas histórias assim maravilhosas e a gente pensa assim, foi fácil. Não, não foi fácil também para essas pessoas testemunharem naquela época. Então a gente pode falar de Pedro. Eu vou fazer aqui uma leitura do Boa Nova, que fala um pedacinho do Pedro. Deixa eu achar aqui. Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? E ele era um daqueles mais perto de Jesus, né? Ele era aquele seguidor de Jesus, o apóstolo, o amigo de Jesus mais íntimo, era o Pedro. Pedro, Tiago e João, eram os 3, né? Mas Pedro é aquele que fundou a igreja, teve um histórico muito forte com Jesus. E aí, eles compreenderam que a autoridade do templo imprimia o caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias, vigando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém. Depois do ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu, que é Pedro,
voltou a Betânia a fim de colocar a mãe de Jesus à corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil. E aí, mas antes disso, eu pulei uma parte. É isso. Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, isso é antes do que eu falei. Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Jesus, para onde ides? Aí Jesus falou para Pedro: ainda não encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. E Pedro falou: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, poderia duvidar da minha coragem? Então, não sou um homem porque vos darei a própria vida. Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Olha o que Jesus falou para Pedro, que a inquietação dele se faz credora de novos ensinamentos. Então, aquele ainda não era o momento de Pedro. A experiência te ensinará conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que antes me tenha negado 3 vezes. Imagine Pedro com aquele temperamento, né? Ele era temperamental, ele era forte. Ele falou: não, não, julgar-me então um espírito mal endurecido a esse ponto, indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, indagou o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Jesus ainda era tão bom com a gente, né, que ele sabe das nossas imperfeições, né, e sabia da imperfeição de Pedro. Então, o velho pescador de Cafarnaum sentiu hostilidade do que teria que lutar para socorrer o Messias. E experimentou, então, um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida, né? A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Imagine, né? Vamos assim pensar, né? Jesus ali, indo para a crucificação, preso com grande hostilidade, e Pedro tendo que se manifestar. E aí ele começou a pensar nos seus familiares, na sua vida, e aconteceu, para logo uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: não és tu dos companheiros deste homem? Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou eu. Foi a primeira negação que Pedro deu a Jesus. E aí ele foi embora, né? Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo, interpelou nesses termos: então, vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Era a segunda negação de Pedro. E aí, mais uma vez, a noite adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo, vê que isso não é possível? Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou a palavra do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplar através da grade singela. E levou da frase de Jesus: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, esse é a primeira historinha que a gente conta para mostrar a dificuldade que tem o homem de testemunhar a sua fé. A coragem, né, do testemunho da fé. Mas uma coisa que a gente tem que pensar também, que só tem coragem quem tem medo. Se a gente não tiver o medo, também não tem a coragem. A coragem é um sentimento que vem desse medo que a gente tem, né? Então, Pedro teve esse medo, esse receio, essa dúvida. Então, naquele momento, ele não pôde manifestar todo o seu amor para Jesus. Mas depois, Pedro foi aquele discípulo de Jesus que fundou a sua primeira igreja, né?
fundou a Casa do Caminho, né? Essa Casa do Caminho, em nome de Jesus, ele acolhia as pessoas, Pedro curava leprosos, Pedro salvava vidas, Pedro acolhia, Pedro ajudava, e a sua vida até envelhecer foi assim. E ao final, Pedro morreu por Jesus, né? Porque aquela perseguição não acabou ali. E Pedro muitas vezes teve que fugir, mas o tempo todo ele se manifestava em nome de Jesus. A partir dali, ele naquele momento ele se acovardou, mas durante toda a sua vida ele foi aquele discípulo que falou em nome de Jesus. Então é essa coragem que a gente tem que pensar, que a gente não vai ter de uma maneira tão forte, mas que a gente pode pensar como que a gente pode fazer isso. De que maneira cada um de nós pode manifestar esse amor de Jesus por nós, né? Que ele tem pela humanidade. E Jesus solicita esse amor na passagem dele, né? E pregai, né? Então aí eu fiquei pensando aqui comigo, né? Como a gente pode manifestar esse amor de Jesus? Hoje em dia, isso está mais fácil, né? Porque mesmo para nós espírita, no começo lá do século, no final do século XIX, no começo do século XX, também havia uma dificuldade dessa manifestação da fé espírita. Tinha uma lei, que é o Código Penal de 1890, que eles tinham como prender, era prender mesmo a pessoa que se manifestava como espírita, né? Então, teve vários debates sobre isso, tem várias revistas já espíritas falando sobre isso, e tinha essa possibilidade. E até hoje, a gente sabe que tem alguns lugares que, se você manifestar a sua fé, também precisa ter coragem. Talvez algumas cidades do interior, né? Também precisa ter a coragem, né? Eu tenho uma história familiar que é meio engraçada sobre isso, né? A minha família, na verdade, era umbandista, meu avô, né? Então, lá em 1930 e pouco, 1940 e pouco, chamaram a polícia, porque ele estava, era na casa dele que fazia o culto, né? E aí chamaram a polícia. E a polícia ia prender meu avô. Aí, quando ele manifestou alguma coisa que falava da vida desse policial. Aí o policial ficou meio cabreiro, aí não levou ele, né? Mas vocês veem que não tem nem 100 anos que aconteceu isso, né? Que a pessoa podia ser presa por manifestar a sua opção religiosa, né? Então, a gente precisa se manifestar. E quando assim, como a gente é espírita há muito tempo, eu acredito que os jovens hoje fique mais fácil. Mas não era fácil dizer que era espírita, a gente tem que se posicionar e dizer. E eu acho que até hoje, com a dúvida que as pessoas têm, a gente começa a ler, vem em vários lugares saber se o espiritismo é religião, o que é o espiritismo, sabe? Então a gente tem que se manifestar. Eu acho importante isso. E assim, eu acho que o melhor manifesto que a gente pode dar em nome da doutrina, em nome do cristianismo, é a nossa conduta moral. É fácil? Não é fácil. Não é muito fácil, não. Mas eu acho que todo mundo tem essa experiência de ser espírita e achar que a gente tem outra religião, principalmente achar que a gente é evangélico. Deve ter ocorrido esse fato com várias pessoas, porque você se manifesta de uma maneira mais calma, diante das tribulações da vida, diante de uma briga, diante de qualquer situação, a gente tenta recorrer à prece e esse conhecimento espírita, né? Então, aí, isso a gente está manifestando a nossa fé e a nossa coragem diante das pessoas. E quando a gente se fala, eu sou espírita, aí vem uma coisa assim, pô, espiritismo é uma coisa legal. E a gente sabe que o espiritismo é cristianismo. Aqui nessa passagem do Evangelho, ele fala isso. Assim será com os adeptos do espiritismo, pois que a doutrina que professa não é mais que o desenvolvimento e aplicação do evangelho. Também
A ele se dirige a palavra do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza, né? E aí eu lembro que quando Jesus também fala isso assim, que parece meio cruel, meio vingativo, quando Jesus, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso, gente, não é vingança, não é crueldade, é a lei de Deus. Quando a gente se manifesta no bem, a gente ganha o bem, né? A gente escolhe o bem. Quando a gente se manifesta de alguma maneira que não é uma coisa legal, é aquilo que a gente vai colher. Então, se na nossa vida a gente tiver a oportunidade de manifestar o bem através da doutrina espírita, que é a doutrina que a gente professa, a gente vai colher esse bem mais tarde, né? E o que eu acho importante é que para a gente manifestar esse conhecimento, manifestar esse aprendizado, a gente tem que ter conhecimento. Então, daí a importância da gente estudar a doutrina espírita, a gente manifestar-se dessa maneira. Por exemplo, a gente acredita na reencarnação, né? Quando a gente conhece a reencarnação e você entende e você acolhe esse conhecimento, você também tem que se manifestar diante das vicissitudes da vida, diante da dor, do sofrimento, a gente manifesta esse nosso conhecimento. Também é isso que Jesus nos chamava a atenção, né? Não é só manifestar, falar em praça pública. Não. Aqueles cristãos, eles precisavam disso. Jesus, naquela época, precisava das mortes, daquelas crueldade que foi na época. Mas agora não é isso que a gente precisa. A gente precisa manifestar esse conhecimento que a gente tem de Deus, de Jesus, e esse conhecimento muito especial que a doutrina espírita nos oferece. Então, estudar a doutrina espírita é fundamental para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, né? Cada entendimento que a gente tem, a gente consegue modificar. Não parece não, mas a gente tem. E é interessante que a gente pode ler todos os livros. Quando você vai ler de novo, você tem uma outra percepção daquela mesma fala, daquele mesmo capítulo. Então é importante a gente ler, reler e estudar. Como é importante também a gente recorrer às palavras do Evangelho, contextualizar, né? Porque às vezes a palavra está solta, a gente não consegue contextualizar. E quando você entende que Jesus falou isso diante da chamada, foi a primeira chamada dele, ele chamou Pedro, André, e depois chamou João, Tiago, e foi a primeira chamada. Quando ele reuniu os 12, ele já falou, olha, vocês vão ser açoitados, vocês vão sofrer, mas vocês têm que manifestar o meu amor para a humanidade. E aquelas pessoas não eram perfeitas, mas eram muito sensíveis àquele chamado, né? Como nós também somos sensíveis ao chamado da doutrina espírita, ao chamado do cristianismo através da doutrina espírita, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui no centro. Eu era muito jovem, eu tinha 16 anos. Tem um tempinho só. Então, aí, era o Eudinei, o meu dirigente da mocidade. E eu lembro, aquilo me chamou na mesma hora, aquela leitura. Foi a Aliança da Ciência e Religião, eu nunca vou esquecer. Me chamou de tal maneira a atenção, quando falou de reencarnação, de vida futura. Meu Deus, aquilo tocou em mim profundamente, né? Então, todos nós somos tocados por essa doutrina, mas também temos a obrigação de manifestar essa doutrina para o mundo que vivemos, através da prática do amor, da caridade, do acolhimento. Essa caridade pode ser a visita aos abrigos, a caridade que a gente faz no centro, através da distribuição de gêneros alimentícios, através do passe, através das reuniões mediúnicas, através da evangelização, como também a caridade que a gente tem obrigação de fazer no nosso dia a dia, né? Aquela caridade moral, nos amigos do trabalho, na família, com as pessoas que nós conhecemos, nos ônibus, no trânsito, todos os lugares é a oportunidade de manifestar essa coragem da fé, né? Quando a gente se cala diante de uma
de uma briga, diante de um melindre, a gente está manifestando. Quando a gente perdoa o que muita gente não ia perdoar, a gente está manifestando essa coragem da fé. Então, não é só falar, não é só, né, gritar aos quatro cantos, eu sou cristã, eu sou espírita. É manifestar a cada momento esse amor de Jesus em nossas vidas. E eu tenho mais historinha para contar, que desses personagens maravilhosos de Jesus, e são histórias muito fortes. Eu, particularmente, as histórias me tocam muito. A história que mais me toca é a história de Paulo. É Paulo que ele era um carrasco, né? Um verdugo para os cristãos, né? Mas Paulo, ele não era morno, ele não tinha meio termo. Paulo não tinha meio termo. Paulo, ele foi... Como é que eu escrevi? Ele não há neutralidade. Ele foi capaz de perseguir, condenar e levar à morte os cristãos. Mas ele foi capaz também de ser perseguido, de ser condenado e morreu em nome de Jesus. Esse era Paulo. Ele é intenso, sabe? Então, assim, tudo que ele fazia com intensidade. Essa mudança de Paulo é o que me sensibiliza muito, né? De saber que ele, né, lutava, mandava matar. E depois ele lutava pelo bem, pelo amor. Nunca mais ele empunhou uma espada, né? Ele dormia no chão, ele era rico, ele dormia no chão, né, para divulgar essa doutrina cristã. Ele foi o grande divulgador do cristianismo ali naquela região. Então, me toca muito saber dessa personagem. Me toca demais mesmo. Mas tem alguns outros personagens que também não tiveram essa mudança radical, mas que tocam os corações da gente, que é Joana de Cusa. Né? Não sei se vocês lembram que Joana de Cusa seguia Jesus, isso daqui está no Boa Nova. Mas logo no começo ela queria seguir Jesus, né? Queria deixar a vida e seguir Jesus. Mas Jesus falava que ela tinha que voltar ao lar e cuidar da família. E Joana foi fiel a Jesus, obedeceu o que Jesus falava. Mas depois, passados anos, né, o marido desencarnou, Joana se envolveu, Joana e o filho. Mas lá pelo ano de 68, as perseguições do cristianismo iam muito intensas. E vamos encontrar um espetáculo sucessivo de círculo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Olha só. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, abjura, exclamava o executor das ordens imperiais. Ele queria que Joana abjurasse o nome de Jesus, que falava que não confiava em Jesus, não seguia Jesus. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. O rapaz era seu filho. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Olha só a angústia de Joana, né? Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de aventura, o desgosto doméstico, todas as emoções maternais. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo seu filho crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre na casa de Pedro dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, fixando no jovem um olhar profundo e desdeprimido da sua dor, e na sua ternura exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Sabamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Essa é a coragem da fé, gente. E aí, né?
A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, ela já estava queimando, né? Quando o verdugo dela falou: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer, perguntou para ela. E ela, naquela situação, ela falou assim: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tenha bom ânimo, eu estou aqui. É lindo, né, gente? É assim, é uma outra época, né? Mas que a gente também precisa fazer as nossas escolhas, né, no dia a dia. Eu acho que todos nós temos família, todos nós temos os nossos amores, né? Mas que tem momento que às vezes a gente tem que escolher. Eu acho que muita gente tem que escolher. E que possamos escolher em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Porque esse amor de Jesus, ele nos fortalece. Eu não tenho dúvida assim que a escolha para Jesus muda a vida da gente, muda. Ela calma, ela dá resignação, ela dá fortaleza. Eu não consigo exprimir em palavras o que Jesus faz na vida da gente, porque é muita gratidão a vida de Jesus, esse conhecimento de Jesus para nos tirar da dúvida, né? E esse amor de Jesus por todos nós. E a doutrina espírita na nossa vida, esse conhecimento da doutrina, esse conhecimento do cristianismo, da maneira que a doutrina espírita é uma coisa que nos dá muita força e que a gente procure na nossa vida manifestar esse amor. Temos outros personagens, como Francisco de Assis, né, que é o mentor da nossa casa. Francisco de Assis era rico, né, tinha tudo, era jovem, era rico. Um dia Francisco de Assis foi para a guerra, ficou, estou falando aqui muito rápido, porque a gente tem os encontros, o pessoal da nossa casa sabe muito mais a história dele, Renato, Talão, Raquel, Josi, mas assim, em síntese, né? E é uma pessoa que deixou tudo em nome de Jesus, deixou a riqueza e se dedicou à irmã pobreza. Então, esses personagens, eles não dão força. A gente se olha, às vezes, também em dúvida, vamos seguir eles. Eles não foram, eles não são espíritos puros. É isso. Eles são espíritos como nós, com mais entendimento, com mais sensibilidade, mas que são espíritos como nós. E nós também podemos fazer isso que eles fazem, na nossa proporção, mas podemos sim, podemos trabalhar em nome de Jesus. Não podemos nos esquecer que Cristo, a gente espera por Cristo, mas Cristo também espera por nós, em todos os momentos da nossa vida, né? Deixa eu ver. O que eu queria dizer é que hoje em dia também, eu já falei aqui, que está mais fácil, né, da gente manter a fé, da gente acolher, cuidar, mas que nem sempre foi assim. Ainda tem alguns locais que os centros espíritas ainda são mal vistos, né? Tem uma história, não sei se vocês sabem, a história do Frei Luís, que é esse centro grande que tem em Jacarepaguá. O Frei Luís, ele começou aqui na abolição. Ele foi atacado, isso pode ter uns 20, 30, 40 anos, mas ele, olha, mais ou menos, não tem muito mais do que isso, não. Ele foi atacado por uma igreja. E como ele foi tão atacado, eles resolveram sair. Eles manifestaram a sua fé dessa maneira. Como eles não poderiam brigar? Não tem como. E aí eles foram para Jacarepaguá e se tornou o que é o Frei Luís hoje em dia, que é uma instituição muito grande, né? Então é isso, gente. É o que eu tinha para falar hoje, que a gente tem que manifestar essa coragem, a gente tem que ser capaz de falar em alto som, sim. Somos seguidores de Jesus, somos espíritas, seguidores desse mestre maravilhoso que nos acolhe em todos os momentos e que a gente, já nessa vida, vai receber essa gratificação de ter Jesus em nossas vidas, né? Que a gente saiba entender isso a cada dia. A cada dia a gente vai entendendo, a cada dia a gente vai entender essa lei de Deus, essa lei de amor que é a lei de Deus, que está em nossos corações, e depende da gente, né? Porque Deus e Jesus está sempre de braços abertos a nos acolher. Depende de cada um de nós dar um passinho.
adiante. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Que possamos ser envolvidos por esses amigos espirituais a cada dia, que possamos ter força, ânimo e coragem, Senhor, nesses momentos que estamos passando, que o amor de Jesus envolva nossos corações, para que possamos manifestar esse amor a toda a humanidade, mas especialmente, Senhor, a quem está do lado de nós. Muito obrigado por tantas bênçãos, Senhor. Que possamos ter uma boa semana, que assim seja, graças a Deus, Senhor.